Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Primeiramente, eu quero pedir desculpas aos inscritos deste canal, porque eu passei um mês sem gravar absolutamente nada, né? Aqui na minha casa teve algumas obras e tal, então não teve como gravar e eu nem estudei nada, passei um mês inteiro sem ler quase nada. Mas as obras já foram concluídas, então eu estou de volta aqui no canal para trazer conteúdos para vocês, beleza? Então, pessoal, o que acontece? Está tendo uma discussão aqui no YouTube sobre dois tópicos, né, da língua hebraica, tá? O primeiro tópico é se o vav disjuntivo ele existe na língua hebraica, certo? E o segundo tópico é se Gênesis 1, verso 1 e o verso 2, eles estão ligados em si. Ou seja, se o versículo 2 ele é uma sequência do versículo 1. Né? Ele é uma sequência ou não. E se ele for ou não for, em que isso interfere na interpretação, certo? Primeira questão, né, para quem não sabe hebraico, se tem alguém aí que não saiba hebraico, eu vou explicar primeiro o que é o Vav, né, para que as pessoas saibam. Tá, vocês estão vendo essa letrinha aqui, onde está a seta? Aqui, ó. Isso aqui é o Vav, certo? Essa letrinha aqui, ó, é o Vav. O Vav, ele corresponde ao nosso E, certo? Quando fala assim, né, Paulo e Silas, certo? Então esse I aí corresponde ao nosso, não, corresponde ao Vav da língua hebraica, certo? Então toda vez que eu falar Vav, vocês já vão entender que eu estou falando do E, certo? Da nossa língua, beleza? Um corresponde ao outro. O que aqui acontece? O VAV ele tem uma função chamada de função conjuntiva, certo? A função conjuntiva do VAV é o quê? É ligar palavras ou orações, certo? Como, por exemplo, Marta e Maria, certo? Ou João e Paulo, ou Paulo e Silas, enfim, ele vai unir, certo? Ele pega esses dois substantivos e vão ligar, beleza? Que essas duas pessoas vão fazendo alguma coisa, né? No caso, juntas ali. Ou você vai unir orações, né? Beleza. Então, isso é o verbo conjuntivo, certo? O verbo disjuntivo é quando ele não tem uma ligação com a oração de trás, certo? É como se existisse ali uma ruptura, né? Então, rompeu ali alguma coisa e ele não tem ligação, é como se ele fosse independente, certo? Então, essa seria a ideia do VAV disjuntivo. O que acontece? Nesse debate que está tendo, né, aqui no YouTube, alguns professores falaram que Gênesis 1, 2, esse VAV aqui, ó, e a terra sem forma e vazia, esse e a terra, esse i aqui, que é o VAV, ele é um VAV conjuntivo. Ou seja, o versículo primeiro, a terra do versículo primeiro, essa aqui, na verdade seria essa aqui também, já que essa aqui é uma sequência do versículo 1. Então isso aqui abrange uma questão conjuntiva, certo? Porém, outros professores defenderam que aqui o versículo 2 não é conjuntivo, e sim disjuntivo. Ou seja, não existe uma ligação do verso 2 com o verso 1, certo? Caso for disjuntivo, o que isso implica? Eu vou explicar. O versículo 1, ele fala, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Que no caso seria, no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? É uma tradução que nós temos em português. Aqui temos o bará, certo? Bará é o verbo que está na terceira pessoa do perfeito. E aqui ele significa criou. Ele traz uma ideia de algo concluído, certo? De algo já pronto, já feito. Então, se aqui está falando que Deus criou os céus e a terra, então estão criados, certo? Então, caso o vav do versículo 2 seja disjuntivo, o versículo 1 é uma espécie de título ou uma espécie de cabeçalho, uma introdução do que vai ser tratado no verso 2 em diante. Ou seja,
O versículo 1º é apenas uma afirmação de que Deus criou os céus e a terra. E o versículo 2º vai mostrar como foi que Deus criou os céus e a terra, certo? Então, o versículo 2 em diante vai mostrar como foi que Deus fez. E o versículo 1 fala que Deus fez, certo? Então, é como se fosse o seguinte, o versículo 1 é um título, Deus criou os céus e a terra, certo? É como se fosse um título de um livro, né? Quando você compra algum livro, tipo esse aqui, ó, Gramática do Hebraico Bíblico, certo? Quando você tem isso aqui, é um título, né? Quando você abre esta gramática, ele vai falar como a gramática funciona, certo? Então seria a mesma coisa aqui. O versículo 1, Deus criou os céus e a terra, e o versículo 2 em diante apenas vai mostrar como é que essa terra ela foi criada, beleza? Então isso seria o VAV disjuntivo, certo? Caso ele seja conjuntivo, como alguns aqui querem aplicar, isso aqui já vai abrir diversas interpretações, inclusive para quem vai defender a teoria da lacuna, né? De que Satanás caiu na terra e a terra ela foi destruída. Ou seja, no versículo 1, quando fala ali, Deus criou os céus e a terra, ele criou a terra perfeita, e o versículo 2 já fala de uma destruição da terra. E essa destruição foi causada pela queda de Satanás. Então, para quem defende aí o VAV conjuntivo, né? Existe essa interpretação. Não sei dizer se todos que defendam o VAV conjuntivo defendem essa teoria, mas já vi muitos defendendo com base de que esse VAV aqui ele é conjuntivo, certo? Então tá, vamos lá. Eu vou aqui abrir algumas imagens para vocês verem algumas coisas, tá? Primeiro vamos falar se o VAV disjuntivo ele existe ou não. Aqui eu tenho a gramática, essa obra aqui, tá? Essa foto aí, que vocês estão vendo aí, ó, VAV disjuntivo é dessa obra aqui, ó, do Allen, certo? Tá aqui, ó. Página 169. Caso você tenha, você pode consultar aí, beleza? Peraí, 169, peraí, deixa eu constar aqui logo, tá? Página 161, perdão, certo? Ele vai falar aqui VAV disjuntivo, participio passivo e outras coisas, beleza. Então aqui o Allen, ele vai dizer o seguinte, ó. O VAV disjuntivo, então se ele fala de VAV disjuntivo é que existe esse VAV, certo? O VAV disjuntivo introduz orações sem relação sequencial com a narrativa anterior. Orações desse tipo rompem a sequência narrativa e podem ser classificadas, de modo geral, como orações disjuntivas. Aí ele fala, a oração disjuntiva é assinalada por VAV mais uma palavra que não seja um verbo finito no começo da oração. Ou seja, a estrutura seria VAV, substantivo e verbo, né? O VAV, substantivo e os seus complementos. Então, quando eu tenho VAV substantivo, então eu tenho uma oração disjuntiva e não conjuntiva, certo? Aqui ele vai dizer, semelhante oração pode ser introduzida por VAV mais substantivo, pronome, particípio ou, no caso, raras vezes, uma forma verbal que rompe a sequência da narrativa consecutiva. Então, primeira questão. O VAV disjuntivo ele é atestado aqui na obra do Allen. Beleza? Essa obra aqui. Vocês podem consultar caso vocês tenham aí. A segunda obra é essa aqui. No caso, seria a obra do Thomas, né? Do Thomas Lambde, certo? Que no caso seria essa aqui, ó. Essa obra de hebraico bíblico aqui, do Thomas, certo? Ele vai dizer o seguinte, ó. Existem, né, dois tipos principais de relação entre a oração que estão unidas somente com uma forma da conjunção VAV. Conjuntivo sequencial, no qual a segunda oração é temporal ou logicamente posterior ou consequente à primeira. E dois, né? Disjuntivo, no qual a segunda oração pode estar em várias relações com a primeira, nenhuma delas sequencial, ou seja, não existe uma sequência quando temos um VAV disjuntivo,
certo? Aí ele fala, né? O recurso principal em hebraico para sinalizar a diferença entre orações conjuntivas e disjuntivas é o tipo de palavra que vem imediatamente depois do vav. Aí ele fala vav mais verbo conjuntiva, vav mais não verbo disjuntiva. Ou seja, existe ou não existe o vav disjuntivo? Segundo o Thomas, né, existe, certo? Então aqui ele vai dizer, né, que existe uma estrutura para você identificar. A estrutura é vav mais verbo, implica que ela é conjuntiva. Vav mais não verbo implica que ela é disjuntiva, certo? Prosseguindo aqui, temos outra imagem. Essa aqui é a obra do Waltker, beleza? Essa gramática aqui, ó. Introdução à sintaxe do hebraico bíblico. É a gramática mais avançada que temos em português. Ela vai dizer o seguinte, ó. Após um vav disjuntivo, a ordem das palavras é normalmente vav mais substantivo, ou seu equivalente, mais verbo. Olha o exemplo que ele pega, Gênesis 1 e verso 2, né? Que é Bara Elohim et Hashamayim ve'etz ha'aretz ve'ha'aretz ha'etat torvavohu. Então aqui eu tenho um vav disjuntivo segundo o Waltker, né? Que é um dos maiores hebraístas da atualidade. Ou seja, o vav disjuntivo ele quebra uma sequência, ele vai interromper uma sequência, beleza? Como aqui, ó, aqui em Gênesis 4:1, né? E conheceu Adão, coabitou Adão com Eva, sua mulher, ou conheceu ou teve relações sexuais. Aqui temos um vav aqui, ó. Esse vav, se você olhar antes do Gênesis 4:1, é uma quebra de sequência, não tem ligação o Gênesis 4:1 com o Gênesis 3, o último versículo, porque é uma mudança de cenário, né, drástica. Então, não tem ligação. Então, como não tem ligação, logo é um vav disjuntivo, certo? Já que eles não estão ligando, né, as duas orações. Aqui eu tenho também a obra do Robert, que é essa obra aqui, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Essa obra aqui, ó. Da exposição à exegese, no caso da exegese à exposição, e que ele vai falar guia prático para o uso do hebraico bíblico. Então aqui ele vai dizer o seguinte, nessa parte aí ele vai falar sobre a função suplementar, certo? Na página 153, ele vai aqui falar, porque eu não peguei a imagem, né? Eu só peguei essa aí porque ele vai falar de Gênesis 1, 2, tá? Mas aqui, ó, espero que dê para vocês verem, certo? Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, cadê aqui, ó? Certo? Cadê, pessoal? Aqui, ó. Vav, orações, né? Disjuntiva, ele vai falar ali, ó. Vav mais não verbo, né? Orações disjuntiva. E aqui ele vai falar sobre a função introdutória e no tópico 2 é essa aí, que é a função suplementar, onde ele vai dizer, às vezes, uma declaração iniciada pela construção vav mais não verbo aparece no começo de uma narrativa e fornece o pano de fundo ou o cenário da história. Então aqui ele vai dizer, e a terra se informa vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo, e aí ele vai dar ali continuidade, né? E o Espírito de Deus, ou um vento forte, enfim, parava sobre a face do abismo. Então aqui quando ele fala, e a terra se informa vazia, ele traz uma função suplementar do vav disjuntivo, certo? O que é uma função suplementar? Olha só o que ele fala aqui, ó. Aparece no começo de uma narrativa e fornece o pano de fundo ou o cenário da história. Ou seja, o capítulo 1, versículo 1, ele fala da história completa, né, de que Deus criou os céus e a terra. E o versículo 2 em diante, ele vai ali fornecer como foi que essa história ela foi concluída, certo? Então, ela seria apenas uma demonstração de como Deus criou os céus e a terra. Então aí, mais uma obra atestando o vav disjuntivo.
certo? Então, pessoal, é isso aí que temos aqui algumas obras, né? No caso aqui apresentei algumas para vocês, certo? Então, o que que acontece? Vamos lá voltar para o Gênesis 1, versículo 2, tá? Então, primeiro ponto, o VAV disjuntivo ele é atestado. Agora tem um questionamento que eu quero responder, que é o seguinte, tá? Se esse VAV disjuntivo ele é atestado, por que é que algumas gramáticas de hebraico não trazem o VAV disjuntivo, né? Alguns perguntam, né? Fazem esse questionamento, como é o caso da gramática instrumental do Renato Gusso. Essa obra aqui não fala nada sobre VAV disjuntivo. A obra do Gordon, essa gramática aqui também não fala nada sobre VAV disjuntivo, certo? E, pelo que eu vi também, a gramática do Page Kelly, né, também não fala nada sobre o VAV disjuntivo, tá? Então, o que eu ouvi foi o seguinte, que as gramáticas que trazem o VAV disjuntivo são gramáticas tendenciosas. E que essas gramáticas que elas estão corretas por não trazer o VAV disjuntivo. Bom, eu fiquei um pouco assim, eu fiquei refletindo, né, no que eu ouvi, porque, sinceramente, se alguém me contasse, eu não teria acreditado. Eu tive que ver realmente para acreditar que isso foi dito. Bom, o que que acontece, né? Primeira questão. As gramáticas, seja ela de grego, hebraico, nenhuma gramática ela é completa. Ou seja, nenhuma gramática ela vai trazer todos os tópicos que vai abranger aquela língua. Não vai. Pode esquecer isso aí. Nenhuma gramática vai trazer tudo de uma língua. Vai ter tópicos em que certas gramáticas não vão falar. Elas não vão dizer. Elas não vão comentar. Então, se certos tópicos não existem em certas gramáticas, isso significa que aquele tópico ele não exista? Não, não tem nada a ver. Até porque, se nós pegarmos a gramática do Renato Gusso, essa aqui, leia essa gramática, depois compare com a do Page. Você vai notar que a do Page aqui, ó, traz diversos tópicos, diversos assuntos que o Renato Gusso nem sequer menciona, certo? Você vai ter tópicos que essa gramática aqui fala, que outras, como a do Renato Gusso, a do Page, não falam. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Vocês estão vendo esse Tzinho aqui abaixo, certo? Vocês estão vendo, né? Isso aqui corresponde ao nosso A, beleza? Só que essa letrinha aí, ela também pode ser um Kametz Hatuf, que vai ter som de O. Então, quando é que eu sei que ela tem som de O ou ele tem som de A? Como é que eu sei se é a mesma escrita? O Allen, ele estabelece regras, no caso, ele mostra regras, onde define quando o Kametz Hatuf ele tem som de A e quando ele tem som de O, certo? O Allen, ele traz regras sobre isso. O Thomas faz a mesma coisa. Ele traz regras sobre isso, certo? Porém, o Gordon não fala sobre isso, certo? Sobre as regras, pelo menos eu não vi, né? O Page não fala sobre isso. Ele não menciona quais são essas regras. O Renato Gusso, muito menos. Então, quer dizer, se esse tópico do Kametz Hatuf, se existem regras sobre ele, quando ele vai ter som de A ou som de O,
Se existem regras sobre isso, por que essas gramáticas não falaram nada? Será que isso também não existe na língua hebraica? Ou a invenção do Thomas, ou do Allen, ou do Muraoka, que o Muraoka também fala na sua gramática em inglês. Eu tenho ela aqui, certo? Então, o tópico que nós temos que entender não é porque certas gramáticas não falaram sobre certos tópicos que aqueles tópicos não existem. Às vezes isso acontece. Vai ter diversos tópicos, diversos assuntos em que certas gramáticas desenvolvem melhor do que outras. Isso acontece também em grego. Em grego acontece a mesma coisa. Tem várias gramáticas aí que não falam sobre apofonia. Se alguém perguntar o que é apofonia, forte e fraca e zero, tem gramáticas que nem tocam nisso, nem falam. Entende? Mas vai ter obras que falam. Isso em grego, tá? Então, quer dizer, vai ter obras que não vão falar sobre alguns tópicos e outras obras vão falar. Não quer dizer que uma é tendenciosa e outra, sabe? Uma é e outra não é. Não tem nada a ver. Os autores apenas não quiseram falar sobre aquilo ali. Mas que existe, existe e ponto final. Isso não era nem para ser discutido, isso, certo? Então tá, pessoal, o que aqui acontece? Quando vamos aqui olhar o versículo 2 de Gênesis 1, qual é a estrutura que temos aqui? Qual é? Olha aqui, ó. Vav, mais substantivo, aqui eu tenho um artigo, né? Vav mais substantivo mais verbo. Ou seja, é uma estrutura disjuntiva, certo? É disjuntivo, não é conjuntivo. O Luiz Saião, nesse podcast que ele fez com o doutor Rodrigo Silva, se você olhar lá no tempo 4 horas e 2 minutos, eu assisti completo. 4 horas e 2 minutos, pode colocar aí, que você vê que o Luiz Saião ele fala sobre Gênesis 1 e 2, e aqui no versículo 2 ele diz que existe uma quebra de sequência. Porque aqui você tem vav mais substantivo, onde implica numa narrativa disjuntiva. O próprio Saião fala isso. Você pode aí consultar no podcast que ele fez com o doutor Rodrigo Silva, beleza? O próprio Saião fala isso, que é um dos maiores hebraístas que temos aqui no Brasil. Será que o Luiz Saião também está sendo tendencioso para algo que não existe? Será mesmo? Ou é tão difícil dizer que eu errei, eu reconheço realmente, né? Eu sei por que isso é difícil falar. Olha só, quando a pessoa ela tem um público, quando ele é um professor, ele tem um público, ele tem alunos, ele tem pessoas que o seguem, é quase impossível ele dizer que errou. Por quê? Porque isso pode passar uma imagem de descrédito para outras pessoas. Então, para eu não perder alunos, para eu não perder confiança, eu invento qualquer coisa para dizer que não errei. Eu invento um monte de coisa de que fulano ele é tendencioso. Eu digo que certas obras são tendenciosas. Eu faço de tudo, mas eu não digo que está errado. Porque se eu falar, os meus alunos podem falar, poxa, se ele errou aqui, ele pode errar ali também. Então, se eu pedir para ele fazer uma análise de um texto, como é que eu vou ter confiança num cara que errou? Mas isso é natural. O ser humano erra. Quem é que não erra? Se tratando de uma língua, é natural que haja equívocos. Ou vocês acham que eu nunca errei? Errei, inclusive eu já falei aqui em vídeos meus. Entende? Onde existiu alguns equívocos da minha parte e não tem problema nenhum. A gente corrige e a gente aprende se corrigindo. Certo? Então, como é que eu tenho uma estrutura disjuntiva? Como é que isso aqui é conjuntivo, gente? Me expliquem isso aí. As gramáticas falaram isso aqui. Vav, mas não verbo
mais verbo disjuntivo. A estrutura é essa aqui. Não tem para onde correr, certo? Não tem para onde correr. Então é o seguinte, Gênesis 1 é uma espécie de título, de cabeçalho, onde afirma que Deus criou os céus e a terra. E o versículo 2 apenas vai mostrar como foi que Deus criou essa terra. Como foi? Porque o versículo 1 não fala, então o versículo 2 em diante ele vai falar. Vai dizer, no primeiro dia ele fez isso, segundo dia aquilo, terceiro dia aquilo, quarto dia aquilo, quinto dia aquilo, e ele vai construindo até chegar no final e dizer que aquilo que ele criou era bom. Entende? Então, é difícil pensar nisso, é difícil ver e enxergar o óbvio, que os gramáticos são unânimes em falar isso. Eu poderia até citar outros acadêmicos, como é o caso de Victor P. Hamilton, quando ele vai fazer o seu comentário sobre Gênesis 1:2. Ele diz: se o autor de Gênesis quisesse falar que essa terra aqui é uma sequência da terra do versículo 1, ele jamais teria empregado a construção que ele empregou. Vave mais substantivo mais verbo. Ele teria feito ao contrário, vave, verbo mais substantivo. Vai dizer que Victor P. Hamilton também é tendencioso. Vai dizer que Hedrick Kidler é tendencioso também. O Altker, Allen, e entre outros que eu citei aqui, todos são tendenciosos. Luiz Saião, e outros que eu poderia citar. Até comentários, se você pegar comentários de Bíblias de estudo, a Bíblia palavra-chave, ela fala, a Bíblia palavra-chave em Gênesis 1:2, ela faz ali um comentário falando que a estrutura do verso 2 é disjuntiva. Até os autores que fizeram aquele, eles são tendenciosos. Entende? É complicado, cara. Eu tenho aqui uma obra em inglês, caso alguém queira a imagem, eu posso mostrar. Essa obra, ela fala, quando você inicia, você vai ler ali o versículo 2, né, isso aqui, ó, ela vai dizer, a cláusula disjuntiva, verhart haetá, olha só, e ele coloca, Vave, substantivo, verbo, cláusula disjuntiva. É um comentário produzido por 25 eruditos, todos versados em grego e hebraico. Os caras falam isso, aí está todo mundo agora errado, para um cara só estar certo. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Tirem as suas conclusões, beleza? Essa imagem aqui que vocês estão vendo é do site Hebraico Pro do meu amigo Samuel, certo? Ele tem aqui um canal aqui no YouTube. Se inscrevam lá, certo? Ele estuda hebraico há mais de 20 anos. Aí ele fala sobre traduções, etc. Beleza? Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.